naturalmente, a empresa familiar, e esse é um dos exercícios mais difíceis de se fazer, é aprender a separar a propriedade da gestão. A primeira geração, ela naturalmente responde por esses dois aspectos. Eles são os titulares da empresa, das cotas e das ações da empresa, e ao mesmo tempo eles respondem pela administração. Em um segundo momento, que é o caso de muitos dos negócios que aqui estão, seu caso inclusive, né, Carla? Então, você vai ter um dos herdeiros à frente da gestão e os demais herdeiros apenas como sócios. Essa diferença, essa distinção entre propriedade e gestão traz uma série de dificuldades para a empresa. Principalmente porque, apesar de ser uma coisa óbvia, a maioria das pessoas não sabem. Quando você é sócio, você recebe distribuição de lucros. Quando você é gestor, você recebe prolabore. Então, muitas vezes a gente encontra famílias onde um herdeiro se condói porque o herdeiro que está na frente da gestão recebe prolabore, porque ele acha que ele também teria direito a prolabore, apesar de ele não estar na gestão. Porque a família não sabe fazer essa distinção e ela precisa ser educada para isso. Mas tem aqui no dicionário, né? Labore significa exato, né? Mas é isso. A questão é essa. A questão é que a família, ela se rege por um princípio onde todos se sentem iguais. E o negócio não. O negócio ele precisa ser fundado principalmente na meritocracia. E essa é a grande diferença e a grande dificuldade. E aí, continuando, toda empresa, independente da estrutura de holding ou não, ela tem dois grandes instrumentos contratuais que podem amarrar todas essas questões familiares, que é o acordo de sócios e o protocolo familiar. No acordo de sócios, a gente vai construir principalmente os aspectos que estão relacionados aos direitos e os deveres como sócios. E aí a gente pode trazer uma série de regras que vai ajudar a empresa a lidar com aquelas duas grandes questões: tomada de decisão e conflitos de sócios. Do ponto de vista de tomada de decisões, o que a empresa familiar ela passa a ter a necessidade a partir do ingresso das próximas gerações é que as decisões sejam tomadas muito mais de forma colegiada do que de forma individual. E aí surge a necessidade de você ter esses conselhos, exatamente para que a família tenha acesso a esse processo de como as decisões são construídas e possa se sentir incluída. Toda família precisa estar nesses conselhos? Não. Normalmente, por exemplo, se você tem uma empresa com 5 núcleos familiares distintos, você pode ter, às vezes, um representante de cada núcleo, ou apenas, a depender do caso, representantes de núcleos específicos. Não precisa exatamente todos os núcleos. Isso daí você vai ajustar de acordo com a dinâmica da família. E um grande passo para você começar a ter essa tomada de decisões de forma mais orgânica é aprender a fazer a diferenciação entre o que é estratégico e o que é operacional. Normalmente, quando você fala o que é estratégico, existem 3 grandes nortes que as empresas tomam para definir se algo é estratégico ou não. A primeira é o valor dos atos, então o valor da operação, o valor daquele contrato e como isso impacta na empresa. Então, a depender disso, a empresa consegue naturalmente estabelecer um corte. A partir daqui é estratégico, abaixo daqui é operacional, é coisa simples do dia a dia. A segunda grande questão que pode ser utilizada para definir se algo é estratégico ou operacional é o endividamento que aquilo vai causar na sociedade, ou na empresa. E o terceiro aspecto é elencar quais são os atos específicos que são estratégicos. Por exemplo, uma indústria de brinquedos, um ato que é extremamente estratégico é o licenciamento desses produtos. Então, isso não é algo que pode deixar, que você possa deixar a cabo somente da diretoria. Então, a empresa ela começa a ser educada para fazer essa diferenciação e começar a levar o que é estratégico para o conselho e deixar o que é operacional com a diretoria. E separando esses dois grandes núcleos, você consegue ter uma tomada de decisões mais coerente, mais compartilhada e mais clara para que os sócios consigam ter conhecimento de tudo isso.
Esse é o modo que a gente consegue, dentro dos instrumentos da empresa, direcionar essa tomada de decisões para que isso acomode de forma mais harmônica os interesses de todos os sócios. O segundo ponto que a gente já falou aqui é a questão do ingresso de novos sócios. Então, assim, nós vamos barrar ou não a entrada dos sócios a partir do falecimento de outros sócios. Então, você consegue estabelecer isso juridicamente para você criar aí uma cláusula de barreira e não permitir que os herdeiros entrem de forma automática. Então, você estabelece critérios de acordo com a dinâmica de cada família, para definir quem entra e quem fica. E uma grande preocupação que também as empresas precisam ter é os rearranjos familiares, porque assim, os sócios eles vão se divorciar. Então, você precisa ter esse olhar, o que é que acontece a partir do divórcio desses sócios, saber o que é que pode acontecer, qual vai ser a movimentação patrimonial a partir daí, para que a empresa se prepare. Um aspecto que também termina sendo extremamente conflitivo entre os sócios é a saída deles. Porque, assim, principalmente da segunda geração em diante, os sócios eles vão receber aquele patrimônio, mas nem todo mundo quer permanecer na empresa. Então, você vai querer vender o seu negócio. Naturalmente, as empresas familiares elas passam por ciclos de pulverização e ciclos de concentração. Então, quando você olha para a empresa familiar, você às vezes consegue traçar, só conhecendo os integrantes, você já consegue ver que em médio e curto prazo, quem vai comprar quem. Porque necessariamente, em algum momento, os sócios vão querer sair e os demais sócios vão querer comprar. E aí cria uma grande dificuldade, porque muitas vezes a empresa familiar é o único patrimônio que a família tem. E aí você precisa de liquidez para retirar esses sócios. A empresa familiar ela pode se preocupar em criar essa liquidez dentro da própria sociedade, a partir daí da constituição de fundos, ou até mesmo a partir da contratação de seguros específicos para conseguir remunerar os sócios que estão saindo ou seus herdeiros. E aí, nos contratos, a gente consegue criar uma regra pré-estabelecida para que, na eventualidade de uma saída de sócios, você já tenha um procedimento previsto para isso. Eu sempre falo para os meus clientes que o papel aceita qualquer coisa. Então, assim, quem é advogado sabe que a gente faz um contrato da forma... Porque quando você faz esse exercício de redigir um contrato, o que você está pensando é o seguinte: e se der errado, o que é que vai acontecer? Então, você tem que pensar no máximo possível de possibilidades de as coisas desandarem, darem errado, para que o contrato traga um norte. O contrato, ele aceita qualquer coisa, o papel aceita qualquer coisa. O grande desafio, muitas vezes, da família é conseguir operacionar esse contrato para você não ter um instrumento que vai ser ali, vai ficar em cima da mesa, um instrumento morto. Então, a gente tem que ter esse olhar de, na hora, uma vez que o sócio resolva sair da empresa, como é que você consegue viabilizar dentro das condições da família, como é que esse pagamento, como é que essas condições vão ser. Porque você não pode dizer, por exemplo, o pagamento vai ser à vista. Ninguém tem dinheiro à vista para comprar. Então, você tem que pensar nessas questões e, principalmente, conversar com a família e saber deles qual é a opinião deles sobre esse ponto para fazer refletir. Porque, às vezes, eles trazem condições que são melhores do que você, como advogado, teria previsto. E, por fim, como a gente já tratou anteriormente, a questão dos conflitos familiares. Então, os instrumentos contratuais da empresa familiar pode trazer aí as linhas diretivas do que aconteceria em caso de conflito societário. E aí a gente falou tanto dessa opção de compra e venda forçada, como também os fóruns extrajudiciais. A cláusula de compra e venda, talvez, eu vou falar um pouquinho, porque talvez nem todo mundo conheça. Então, assim, você pode determinar no contrato uma cláusula que vai dar ao outro sócio o poder de ser comprado ou de comprar a alguém. E aí você delimita no contrato quem pode exercer esses direitos. Por exemplo, os pais doaram os bens para os herdeiros. Eles querem deixar uma saída
para caso eles se arrependam. Eles podem botar uma opção de compra para eles. Então, a qualquer tempo, eles podem recomprar da mão dos filhos esse patrimônio que ele doou. Então, isso é o que a gente chama de uma cláusula de opção de compra e venda. A compra e venda forçada é quando você estabelece no contrato que a outra parte vai ser vendida ou comprada independente da vontade dela. Então, assim, qual foi o gatilho que a gente determinou? O gatilho foi judicialização de alguma questão. A judicialização a gente pode utilizar como gatilho para abrir uma cláusula aí de opção de compra e venda. Contratualmente, a gente consegue criar esse primeiro filtro para que as empresas familiares resolvam as suas questões. E aí, paralelo ao acordo de sócios, existe um outro documento que é extremamente importante, tão importante quanto o acordo de sócios. O acordo de sócios é um contrato jurídico que tem força de lei. A gente tem um documento paralelo, que é o protocolo familiar. O protocolo familiar ele não tem força de lei, mas ele tem uma força que às vezes é muito maior do que a lei, que é a força moral. No protocolo familiar é a oportunidade da família sentar e discutir diversas questões que atendam à sua família. E o ponto principal de todo o protocolo familiar é definir a política de emprego. É você se perguntar como é que a família pode entrar para trabalhar no negócio. Quem está habilitado para trabalhar no negócio? Como é que essas pessoas vão passar por processo de seleção? Se a família estendida, genros e noras, podem trabalhar no negócio como empregados, como prestadores de serviços, como fornecedores. Então, todas essas questões a gente delimita na política de emprego, inclusive um plano de demissão. Quando você precisa demitir alguém, qual é o procedimento que você vai seguir? Porque, inevitavelmente, todas as empresas familiares, em algum momento, elas vão se deparar com a difícil tarefa de precisar demitir alguém da família, de demitir um primo, de demitir um irmão. E aí, quando você já discute previamente essas questões no protocolo familiar, uma vez que essa circunstância ela aconteça, você tem uma linha diretiva. Outra grande questão também que a gente pode abordar nos protocolos familiares é a questão dos conflitos familiares. Nem todo conflito ele é societário. Às vezes o conflito é só familiar, é uma discussão por política, por exemplo. Então, assim, como é que esses conflitos familiares eles vão ser tratados para que eles não se agravem? A família ela pode definir aí uma linha diretiva para isso. Um outro ponto também muito interessante, que está alinhado com um dos pilares que a gente trouxe lá para uma sucessão familiar bem-sucedida, é você escolher e formar as futuras lideranças do negócio. Naturalmente, a partir do momento que as gerações elas entram aí numa escala de adolescência para frente, você já começa a identificar quem tem um pouco mais de tino para vir trabalhar no negócio. E aí é o momento certo da família dar o direcionamento que você precisa para que essa futura liderança ela seja formada e absorvida pela empresa familiar. Um outro ponto também muito importante é você trabalhar a comunicação e a transparência. Muitos conflitos familiares eles surgem na zona cinzenta, quando alguns membros da família ou até mesmo os sócios eles não têm conhecimento do que acontece no negócio. Você precisa abrir tudo o que acontece no negócio para todo mundo? Não. Os sócios eles têm o direito de saber o que acontece na sociedade. Mas a esposa do sócio ou o marido do sócio não necessariamente. Você pode filtrar as informações. Quando a gente fala de comunicação e transparência, a empresa familiar ela pode decidir ter um sistema de informações ativo para a família. Tanto de formas específicas de comunicação, como apresentação de relatórios, envio de e-mails, como também reuniões anuais ou na periodicidade que a família entender, para que haja uma apresentação para a família de como está sendo os rumos do negócio. À medida que as famílias crescem em complexidade, muitas vezes elas sentem a necessidade de passar a ter reuniões anuais ou bianuais de integração.
Essas reuniões de integração, elas podem ser um momento para quem estiver à frente do negócio trazer uma apresentação dando claridade e informando os demais membros da família de quais são os rumos que a empresa tomou e quais são os rumos que a empresa precisa tomar. Claro que nesse momento você não precisa abrir números e dizer tudo, mas você pode pelo menos dar satisfação para os demais. Muitas vezes, na empresa familiar, principalmente quando a gente chega da segunda geração em diante, quando a gente se depara com aquela diferença entre gestão e propriedade. Quem está na gestão, naturalmente, sabe de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Quem está na propriedade, não necessariamente. Às vezes, os conflitos com os irmãos surgem exatamente desse descaso. Porque os irmãos que estão na propriedade, eles não sabem efetivamente o que está acontecendo na empresa. Só que ele está acostumado com uma determinada retirada anual de lucros. A empresa passa por dificuldades e ele não recebe. Aí é o momento onde o caldo desanda. Exatamente porque ele não sabe o que é que está acontecendo, não sabe quais são as dificuldades que a empresa tá passando. E exatamente por essas dificuldades, os lucros naquele ano específico não serão tão satisfatórios como nos anos anteriores. Então, a empresa vai precisar efetivamente trabalhar esse pilar da comunicação e transparência, que é um pilar que está dentro dos grandes pilares de governança corporativa, mas é um pilar imprescindível, principalmente quando você fala da governança familiar, esse recorte da governança, especificamente tratando de questões familiares. E também um outro ponto que ao longo dos anos passa a ser muito importante é você definir regras mínimas de como a família pode se comportar uma vez estando no negócio. Por exemplo, contando um caso, eu tive um cliente que um dos motivos não chegou a ser uma briga em si, mas de desconforto era o uso da sala de reuniões. Porque uma pessoa em específico usava a sala de reuniões para fins particulares. E isso começou a atrapalhar o negócio, porque às vezes você precisava da sala para um treinamento e a sala não estava disponível. Uma coisa boba como essa pode ser um princípio de um conflito. Então, você precisa, com o tempo, criar regras. Regras que vão do uso da sala de reunião para como os herdeiros vão se portar nas redes sociais, vão se portar em situações públicas, em como eles vão poder utilizar os recursos da empresa. Então, com o tempo, você sente essa necessidade de começar a criar pequenas regras. E aí essas pequenas regras podem começar a ser discutidas e estabelecidas dentro desse protocolo familiar.